Fala pessoal, tudo bem? Eu não vou ficar olhando muito para a câmera que eu estou conduzindo, tenho que olhar aqui para a estrada. Mas pronto, para quem chegou há pouco tempo no canal e não me conhece, meu nome é Leandro. E num dos vídeos passados que a Jane fez, uma pessoa, não vou lembrar agora o nome do rapaz, comentou perguntando se eu ainda estava no caminhão, né, como motorista de pesados. Não sei se banco. E sim, eu ainda tô como motorista, né, ainda tô trabalhando nos pesados. É que eu não... vocês já podem ter percebido que a gente grava pouco, né? É que muitas das vezes a gente não sai muito e a gente pensa que não tem muito conteúdo para gravar, então a gente acaba gravando pouco. Mas pronto, respondendo a pergunta, sim, eu ainda tô como motorista de pesados. E aí nesse vídeo eu também vou falar de como que tá sendo a experiência de conduzir nesse temporal aqui em Portugal. Vai sair um pouco do barulho aí do limpador de para-brisa aqui, porque tá chovendo. Mas pronto. Essa semana que passou, vocês todos sabem aí que tem chovido bastante aqui em Portugal. É até um pouco atípico pro mês de março, né? A chuva engrossando. Eu não sei como que vai ficar o som. Pronto, dei uma pausa aqui no vídeo porque engrossou a chuva. Mas agora ela já diminuiu. Hoje está sendo uma chuva um pouco passageira. Mas pronto, voltando aqui ao assunto. Como eu estava falando, está chovendo bastante agora em Portugal. É até um pouco atípico para o mês de março, né? E essa semana que passou também deu uma ventania complicada. E eu acabei, como eu acho que eu não falei ainda em nenhum vídeo, não me recordo, mas eu estou trabalhando à noite. E no próximo vídeo eu explico melhor sobre o meu trabalho. Trabalha à noite e ainda faz um nacional. Sim, mas aí no próximo vídeo eu vou explicar esses detalhes, né? E aí eu peguei bastante dessa tempestade à noite. Tanto que eu precisei ir para Lisboa, levar uma carga para Lisboa. E a 25 de abril estava interditada, porque eu estava com lona, né, na empresa que eu tô. Tem hora que eu tô com lona, tem hora que eu tô com um baú caixa fechada, né? E nessa ida eu tava com lona. E aí já na base já pegaram e me falaram, falaram aqui que a 25 tá interditado para lona. Outro caminho, e quando a 25 tá interditado para passar caminhão de lona, eles ainda comentou que provavelmente não daria para ir pela 25 de abril. A outra alternativa era eu ir pela sentido Porto Alto, que é essa Mora Correia. Só que tinha caído uma árvore. E já tinham avisado antes que tinha caído a árvore, então tava naquela. Dá ou não dá pra ir? E eu tô contando essa história para resumir um pouco como é que foi a minha experiência conduzindo essa tempestade. Eu não conheço, por mais que vocês, quem acompanha um pouco mais tempo o canal, vê que a gente já andou, passeou por Portugal, a gente não mostra muito às vezes o vídeo. A gente andando pela estrada, que a Jane acha que é um pouco chato ficar mostrando só a estrada, né? Mas a gente já andou um pouco aqui por Portugal, então algumas estradinhas aqui por parte de Lisboa eu conheço. Mas não são todas, onde passa carro pode passar caminhão, né? Isso é meio que óbvio, mas pronto. E eu deu um pouco daquele nervosismo, porque eu falei, e agora? E eu não uso GPS, como no treinamento eu já fui conhecendo as rotas, e o rapaz que me deu treinamento, ele pediu para mim memorizar as rotas, que acaba sendo melhor, porque às vezes o GPS acaba jogando por algum lugarzinho meio complicado. Então pronto, ia ser uma rota totalmente diferente, e eu sozinho no caminhão. E só que a vantagem é que eu liguei pro rapaz do gestor de tráfego, né? E aí eu fui vendo com ele, já tinham falado pra mim uma rota mais alternativa, mas aí eu fui vendo com ele no meio do caminho, ele me ligou de volta e falou que eu podia seguir uma trajetória lá, porque tava livre pra poder ir. Essa foi uma das situações de conduzir agora na tempestade. Às vezes essa dificuldade para você se locomover, não só por causa da chuva,
e por causa do frio, ou por causa do vento, melhor dizendo, mas também por essa questão dos estragos, né, que tudo isso estava trazendo. Que principalmente pra gente do caminhão foi essa questão de cair árvores, e caiu muitas árvores. A gente tá passando aqui por um lugar agora com muitas árvores caídas. Então essa foi a primeira situação. Deixa eu virar. Não sei, vai dar pra pegar. Essa foi a primeira situação, porque você fica um pouco incerto, né? O caminho que você vai fazer e às vezes atrasar o horário da carga, apesar da gente não ter tanto esse problema no trabalho que eu faço. Outra experiência é mesmo a condução, porque ontem, como eu trabalho de sexta para sábado, então na madrugada de sexta para sábado eu vindo de Lisboa, que essa semana eu fui muito para Lisboa, eu vim com o caminhão vazio e eu também tava com lona, só que graças a Deus a gente já tava mais tranquilo. A pista tava muito molhada, que em certos momentos avisava no painel do caminhão o aviso de derrapagem, mas não era derrapar que ele tava saindo de lado, era derrapar mesmo só o pneu, sabe? Patinar, né? O pneu tá patinando, pelo chão tá muito molhado e eu não tava com peso, então tem menos aderência. Essa foi uma outra situação. Só que a mais delicada e a que mais me dava receio é justamente por causa do vento. Porque você tem que ter cuidado com a frenagem por causa da pista molhada, e eu ficava morrendo de medo de acontecer às vezes, apesar de eu não usar o retarder, né, com a pista molhada, era de às vezes o reboque sair de lado, e isso me dava um pouco de medo, né, me dá medo. E passar pela ponte, eu estava muito pensativo de como seria passar pela ponte com o vento. Mas como eu disse, na ida eu não fui, porque estava interditado, só que na volta eu passei pela ponte, só que eu já não estava com lona, eu estava com caixa fechada. Mas mesmo assim, quando eu olhava nos retrovisores, percebia, o vento estava tão forte que, aliás, não estava interditado para me passar com aquele reboque, né? Não sei se eu tivesse com lona se eu ia poder ter passado. Mas você percebia o reboque meio indo para, querendo inclinar de lado, sabe? E sem falar que o caminhão balançava. O caminhão ficava balançando. O caminhão ficava balançando bastante. Então essa foi a experiência. Deu um pouco de medo, porque na hora que a chuva engrossava muito a visibilidade, não fica muito bacana. Mas toda essa preocupação de derrapar, e aí chuva e vento, você tem mais preocupação ainda, né? Ou de derrapar, ou o vento querer jogar de lado. Mas assim, eu vim devagarzinho. Aliás, eu não contei, né? Quando eu fui pra Lisboa, desculpa lá, gente, essa história tá ficando meio bagunçada e difícil de entender. Quando eu fui pra Lisboa, que eu fui com lona, que eu tive que fazer uma rota alternativa, como eu falei há pouco, eu peguei um pedaço porque eu só lembrei agora disso. Eu peguei um pedaço da A1 lá pela Vila Franca de Xira. Eu sei que nem todo mundo que tá assistindo esse vídeo vai conhecer, mas pronto. Que deu uma chuva tão forte, mas caiu a água mesmo sem dó aquela hora, e deu um vento, mas um vento. E aquele pedaço que eu tava passando, a Vila Franca de Xira, Leandra, fica lá embaixo, a autoestrada. A A1 fica bem no alto. Gente, eu tive que diminuir para 40, eu já tava tipo a 70 por hora, mas eu tive que diminuir para 40 por hora e ligar os piscas, mas estava muito vento, muito vento, e tava difícil ficar mantendo o caminhão, manter que ele fosse em linha reta, porque ele ficava dançando bastante. Eu fiquei com um pouco de receio, mas estava receio mais tranquilo ao mesmo tempo, porque eu vi que eu não tava difícil para controlar o caminhão. Se eu percebesse que ele estava fugindo muito, eu ia parar. Não, também você tava com velocidade baixa, né? Sim. E ele estava pesado. Se ele tivesse leve, esquece. Eu acho que se ele tivesse leve, eu acho que ele tinha tombado.
Mas como ele tava, eu acho que eu devia estar com uns 10 mil quilos por aí, ou mais. Acho que eu devia estar com mais de 10 mil, eu não olhei no CMR. Mas foi essa situação a que eu tava contando, que eu tava na Vasco da Gama. E o vento tava forte, mas não chegava a estar como já tava anteriormente. Essa que eu contei da autoestrada na Vila Franca de Xira foi quando eu fui para Lisboa, e quando eu tava na ponte de Vasco da Gama é que eu tava voltando de Lisboa, tudo no mesmo dia, que foi o pior dia que eu acho que teve, que foi da tempestade mesmo, mas graças a Deus não aconteceu nada demais. Quando eu tava lá no Marlo em Lisboa, que foi nesse dia que eu fui para Lisboa, que eu fui lá no Marlo, nossa, era cada rajada de vento, você tá doido. Foi muito complicado esse dia de trabalho, mas graças a Deus não aconteceu um acidente. Só um caminhão da empresa, que eu não sei se caiu uma árvore, o que foi que aconteceu, que quebrou o para-brisa do lado do passageiro e também quebrou a parte de baixo do trator, mas devia ter freado. Devia ter freado. Cara doido, meu. Tô dando seta que eu tô virando, ele gruda na bunda. É o que, meu? E o duro que... Agora eu lembrei de uma situação que, desculpa lá, eu vou ter que falar nesse vídeo. A gente tá vendo o vídeo do nosso Flix, de um canal do casal que tava na Austrália, veio pra Portugal, e ele estranhou muito, né? E eu acho que num dos vídeos dele ele comentou que o pessoal dirige mal aqui. E eu acho que algum português ou alguém não deve ter gostado. Eu acho que comentou no vídeo deles que não gostou. Mas, gente, quando eu tava tirando a carta de condução para pesados, o que mais um instrutor falou no curso, foi desse tipo de situação. Aqui é 50 por hora. Eu tava a 55 por hora. E eu ia virar para aqui, para onde vocês viram. E você tava dando seta bem antes. E eu já tava dando seta, que eu acho que vocês devem ter ouvido no vídeo. Ou seja, o que ele fez? Ele acelerou, grudou, porque a câmera, se tivesse para mim, vocês iam ter visto ele aqui atrás. Grudou na bunda, e quando você vai virar, para você entrar para algum lugar, você tem que reduzir. Como que eu vou virar aqui a 50 por hora? Que eu acho que vocês viram que eu vi para a parte de terra. Como que eu vou virar a 50 por hora? 55 por hora? E ele não gostou que eu reduzi para virar. E como eu estava dizendo, na escola de condução, o instrutor mostrou as estatísticas do trânsito daqui de Portugal. E ele falou que é uma vergonha, e ele ficou batendo muito na tecla para quem estava indo para o caminhão, para ter ciência de como era o trânsito, e que a gente só não era... Ele falou muito isso. O instrutor, a gente teve mais de um, né, no CAN, melhor dizendo, e uma coisa ele falou: a gente só não é melhor motorista porque a gente não quer. É simplesmente porque a gente não quer. A gente não faz... Ele até falava muito essa frase: só não faz mais e melhor quem não quer. E essa é uma situação, gente, mas pronto, não vou entrar nesse debate, mas ainda criticaram o rapaz lá do outro canal, porque ele refalou do trânsito. Eu não vi esse trecho do vídeo dele, mas é nítido, gente. Isso você vê várias e várias vezes, pessoas fazendo merda no trânsito. Na rotunda mesmo, não sabe fazendo rotunda. merda no trânsito. E aquela situação, quando você tá... Uma coisa é eu estar aqui com um carro, só que acontece às vezes de você estar no pesado e você tá aqui, e a pessoa vem, te ultrapassa e entra na sua frente, principalmente nesses dias de chuva. Entra com tudo na sua frente. O caminhão não é um carro ligeiro normal. Você não consegue frear ele e parar ele com tudo. Não tem como você frear e parar ele com tudo, ainda mais se ele está carregado numa pista molhada. Então, eu não esperava acontecer isso no vídeo. Eu buzinei de volta porque eu achei ridículo. Achei ridículo. E olha que o Leandro não é de ficar buzinando. Ele não gosta de buzinar. Não, gente, eu confesso. Eu procuro ser calmo. Eu sou um pouco calmo, mas no trânsito eu procuro ser mais. Só que aqui já teve umas 2 vezes que eu me irritei.
Já teve umas 2 vezes ou 3 vezes que eu me irritei no trânsito. Mas por essa, na mesma situação, a pessoa vê que você vai sair da frente. Só que o que a pessoa faz? Ela gruda na sua traseira. Meio que se você, numa situação dessa, eu até não freiei muito para virar. Porque se eu tivesse freado um pouquinho mais para virar, ele ia bater na minha bunda. Na bunda do carro, melhor dizer. Olha lá os pensamentos, hein? Ele ia bater na traseira do carro. Na traseira do carro, é melhor assim. Entendeu? Ô, gente, misericórdia. Mas pronto. O lance do vídeo de hoje já tá aqui com 15 minutos, era para ter sido mais rápido. Foi para responder o comentário do colega. Que sim, eu ainda tô no transporte de pesados, ainda tô como motorista. E para falar um pouco como foi essa experiência minha de conduzir nessa tempestade que deu essa semana agora. Beleza? Bom, gente, desculpa. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, comenta aí o que vocês quiserem comentar. E pronto. Até o próximo vídeo.